A paz, queridos irmãos. Eu sou missionária Rosângela França e hoje eu trago aqui uma palavra grandiosa aqui no Salmo 120 para a nossa meditação, né? Onde fala que o salmista ora para que haja, é, para que ele seja livre do mentiroso e do caluniador, né? Então, são muitas situações que ocorrem isso, então eu acredito que eu já passei em outra oportunidade esse mesmo salmo, mas Deus, na palavra dele, cada dia ele fala de uma maneira, né, irmãos? Então, vamos dar crédito a essa palavra, amém? Então, diz assim, é, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífica sou, mas eu em falando já estão em guerra. Então, irmãos, o que Deus quer falar de novo nessa palavra aqui, porque sempre tem complemento, sempre tem alguma coisa que foi deixada de falar para trás, né? E aí, às vezes, Deus nos toma de novo para que nós venhamos, assim, a falar de outras coisas dentro da mesma situação, dentro do mesmo salmo, né? Porque, né, cada situação, a cada momento surge algo novo, algo diferente, né? Então, ele fala aqui assim, o salmista, né, que no caso aqui era Davi, diz aqui na angústia dele, né, o Senhor ouviu o seu clamor. Por quê? Porque ele se via em perigo, se via em situações preocupantes, a qual as pessoas difamavam ele, as pessoas desacreditavam dele, né? As pessoas perseguiam-no. Então, principalmente Saul, né? Que realmente sabia que possivelmente ele seria o herdeiro do trono dele, né? Então ele ficou muito inquieto, né, com isso e começou a perseguir a Davi, de tal forma a querer matá-lo, né, inventando coisas, né, e etc. E outras pessoas também, né, que passavam pelo seu caminho também muitas vezes queriam difamá-lo, né? Inclusive a própria esposa dele, a filha de Saul. Bem, aí diz aqui, ele mais, Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Por quê? Porque pessoas se levantavam, não é diferente de nós hoje, né, irmãos? Onde quer que nós viemos passar, no meio que nós, social que nós estivermos, na igreja, ou no local de trabalho, né, na comunidade, seja onde for, né, sempre tem alguém que nunca está satisfeito com a nossa posição social, né, ou com nossa posição ministerial, sempre tem alguém que está inquieto conosco, né, sempre alguém cria uma situação de adversidade, né, para não nos exaltar, mas assim difamar, né? Então, aí entra o espírito da fofoca, o espírito de falsidade, do engano, da própria perturbação em si, né? Da pessoa ficar perseguindo, etc, né? Então, isso ocorre sim, não só na minha vida, mas na tua vida, na vida de todas as pessoas, né? Porque somos seres humanos, somos falhos, né? Estamos precisados de libertação da parte do Senhor, né? Então, muitas vezes nós vemos alguma coisa, até aumentamos naquilo que vemos. Isso daí é fatalidade. E ele fala que assim, cala a boca desses meus opressores, desses mentirosos, desses língua grande, dessas pessoas que falam enganosamente a meu respeito, né? Então, dessa mesma forma, devemos orar ao Senhor para que as pessoas, elas sejam caladas, elas retrocedam, né? Antes de falar isso ou aquilo de mim ou de você, porque nós estamos na presença do nosso Deus, né? E é muito constrangedor, né, essa questão de alguém estar sempre comentando, falando isso ou aquilo, né, pensando isso ou aquilo de mim e de você, né.
Então ele pede, Deus, cala essas bocas aí, faz elas retroceder, faz ela morder as suas próprias línguas, né? Então é bem desse ritmo aí. Aí ele continua, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro, olha só, flechas agudas, né, do valente estava vindo sobre ele, né? Com brasas vivas de zimbro. Já pensou isso? Né? Com grande... foi a tortura, a perseguição, né? A insanidade. Mesmo assim, ele perseverou em oração. Senhor, afasta de mim aqueles que estão me ofendendo, fofocando contra a minha vida, sendo falsos comigo. Deus, faz alguma coisa para que eles sejam apartados de mim. Eu não tenho parte com estes. E aí Deus, ele continua aqui, ai de mim, que eu peregrino em Meseque, né, e habito nas tendas de Quedar. Ai de mim, que não estou tendo onde morar, reclinar minha cabeça. Ai de mim, que dependo, né, de uma pessoa aqui, de uma pessoa ali, né, ai de mim que estou desempregado, né, ai de mim que estou, muitos, né, divorciados, ai dessas pessoas que estão passando por esse tipo de situação, né? Então ele falava que, ai de mim, que habito nas tendas de Quedar, né? E que sou peregrino em Meseque. Então o que ele estava falando aqui assim, olha, não tenho nenhuma casa mais para morar, porque sou perseguido, tenho que viver fugitivo. E aí ele orando dessa maneira aqui ao Senhor. E aí ele fala mais, a minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. O que ele está falando aí, olha, eu vivia com pessoas que queriam entrar em guerra comigo o tempo inteiro. E com quem que ele habitava? Com os pais, com os irmãos, né, irmãos? Então, era esses que os desprezava, que abandonava, largava para lá, e mesmo quando ele se dispunha em ajudar, ainda questionava, né? E essas coisas. Então, do mesma sorte está no nosso meio, né? O que nos ocorre. Então, ele fala aqui assim, ó, a minha alma bastante tempo habitou com o que detestam a paz, e pacífica eu sou, mas em eu falando já eles estão em guerra. Então, o que ele quer dizer aqui? Que ele sempre buscou estar em paz com todo mundo, mas as pessoas, elas o questionavam, elas perseguiam, né? Reclamavam, não estavam gostando do seu jeito de ser, como estava fazendo, sempre tinha um motivo para um ou outro chamar-lhe a atenção. Então, ele falou assim, meu Deus, o que eu faço? Se não for confiar no Senhor, então me tira dessa angústia. Se era na minha casa, eu passava por suplícios com os irmãos, né? Com o pai, com a mãe, às vezes, dependendo da situação. E agora que estou ungida, e continuo passando essa mesma perseguição, porque o próprio rei me persegue, querendo me matar. O que eu faço para ter mãos limpas e não ir contra eles? Porque ele, como ele afirma lá no final, ele fala, pacífico eu sou, mas eles, quando me veem já assim, eles entram em guerra. Então, me ajuda, Senhor, me socorre. E aqui, ele é humilde em pedir para que o Senhor entre nessa situação de perseguição, de fofoca, de calúnia, de levante, né? E ele clama ao Senhor, né? E, inclusive, eu fiz outro dia uma campanha desse Salmo 120, e aqui eu dei muitas glórias a Deus, porque uma pessoa que não estava me evitando por conta de uma situação criada pela própria pessoa, e para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu comecei a fazer essa campanha. Deus me ouviu agora na quinta-feira, no Tarde da Bênção, a própria pessoa veio para mim pedindo oração e tudo. Eu falei assim, olha aí, o distanciamento por conta do Salmo, né, por conta da campanha que eu fiz em cima do Salmo 120,
Deus amado, abriu as portas, tirou o impedimento, quebrou o laço, né? Por quê? Porque nós devemos confiar no nosso Deus que é todo-poderoso, Ele é justo. E Ele sabe daquilo que é levantado, aqueles que são tomados pelo adversário, né? O adversário, ele não escolhe pessoa, ele entra com o intento dele se colar, colou, né? Então, nós que somos servos do Senhor, não devemos deixar colar certas coisas em nossas vidas, né? Nós devemos repreender imediatamente, cancelar e anular para que não cresça, né? Porque é como se fosse um fermento, e esse fermento ele vai inchando, ele vai crescendo, vai dando lugar, daí a pouco você nem viu um defeito naquela pessoa, daí a pouco já começa a aparecer tantos N defeitos. Daqui a pouco você não suporta mais nem ouvir a voz, daqui a pouco você nem cumprimenta mais, daí a pouco só vai crescendo e o fermento vai tomando, né, volume. Então, irmãos, nós devemos abandonar, cortar, sabe, toda a raiz do engano. Nós devemos lançar por terra para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Essa foi a palavra que Deus me trouxe hoje para a honra e para a glória do nome do Senhor, terminando de concluir aquilo que foi falado nesse mesmo salmo anteriormente, né, irmãos? Então, Deus sabe por que nos traz certas coisas, né? Então, eu gostaria que os irmãos compartilhassem essa palavra, dessem um like, né, se inscrevessem no meu canal. A paz para todos, amém?